Bom, vamos lá então, né? Continuar mais um pouco essas videoaulas aí para ver se a gente consegue terminá-las o quanto antes. Então, bom, a gente tem o nosso template lá, né? Deixa eu entrar aqui, ver se eu consigo entrar no nosso template. A gente tinha começado, certo? Então, ficou assim na última videoaula. E agora a gente precisa começar a melhorar um pouco a cara do nosso sistema, certo? Então a gente vai fazer a segunda. Vamos tentar ver se consegue terminar a parte do painel, tá? Então, parte do painel, gente, o que eu vou precisar basicamente aqui? Eu vou precisar é, de basicamente três imagens aqui. Não, duas imagens, posso dizer assim. Eu vou precisar desse topo aqui, do topo inteiro, vou precisar. É, vou precisar também dessa outra imagem aqui, desse ícone. E praticamente isso. Daí pra frente, não mais nada é, nós vamos utilizar. Aí vai ser só estilos do próprio CSS, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o meu site, aqui os meus PSD, aqui meu PSD, e vamos tentar já tirar aqui já esse ícone dali, beleza? Então tá. Esse ícone aqui é o primeiro item aqui, tá? Se abrir o site aqui, quem tiver com PSD vai clicar, ele já vai desaparecer. Agora eu vou tirar também o nome, tá? O nome, porque deixa eu ver aqui, é isso mesmo, tirar o nome, beleza. A partir daí, gente, eu vou recortar essa imagem praticamente inteira, né? Essa imagem eu preciso dela praticamente total. Então, ela vai ter mais ou menos uma altura aí de 60, 59 pixels, tá? Se quiser, você pode até colocar aqui, ó, o tamanho real dela. Tamanho fixo, você pode colocar de largura 940 pixels, porque ela está usando esses 940 pixels. Por que ela está usando 940? Porque a imagem tem 940 pixels. Já vou explicar para vocês. Vou colocar aqui mais ou menos uns 60 pixels, 50, não, 60, 59, 60 pixels, né? Por que eu sei que essa imagem que ela vai ter 400, 940, 940 de pixels? Por quê? O meu grid total tem 960. Lembra que eu expliquei nas últimas videoaulas que cada... deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil, né? Cada, cada linha guia, né, no caso aqui, nesse caso, cada linha guia, cada espaçamento entre essas linhas guias aqui são 10 centímetros. Então, ou seja, aqui a gente tem 20, aqui a gente tem 20, né? Então, só para a gente entender porque que eu sei que ela tem 940 pixels. Então, beleza, sabendo que ela tem 940 pixels, o que eu vou fazer? Já peguei cliquei na minha ferramenta de seleção, vou selecionar, vou clicar bem aqui na minha linha guia, vou ver se é isso mesmo que eu precisava. Se eu precisava de realmente esses 900 e desses 50 e 60 pixels. Não, acho que eu preciso de um pouquinho menos, porque a única coisa que eu quero daqui, eu quero abranger na realidade essa sombra, certo? Então vamos colocar aqui para, sei lá, 10 pixels a menos. Vamos colocar. Vamos selecionar, vamos de novo. Eu acho que é isso. Acho que é bem aqui, gente. Beleza. Outra coisa que eu não preciso aqui também é o fundo. O fundo eu não preciso. O fundo eu já tenho lá, né? O fundo do bar eu já tenho, então não vou precisar disso. Então vamos limar aqui o fundo. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Então, ó, deu certinho aqui, 940 pixels que eu tenho certinho, então minha imagem está praticamente perfeita. Outro dado importante também que eu acho, né? A gente vai recortar aqui e nós vamos salvar ela como GIF. Como GIF, eu acho importante salientar isso, né? Porque a gente não vai perder nenhuma qualidade. Não vai perder nenhuma qualidade na imagem, então eu quero só deixar vocês cientes aí que nós não vamos perder nenhum tipo de qualidade. Então, portanto, vamos salvar essa imagem aqui como GIF, beleza? Então, vamos tirar aqui, certinho. Vou fazer o seguinte, vou colocar ela vou salvar na realidade ela com mais 2 centímetros, né?
Vou expandir um pouco mais a tela da imagem, né? Só para a gente ter um pouco mais aí de espaço. Vou colocar 44 centímetros. Beleza? Então, gente, ó, recortamos essa imagem, vamos salvar ela como GIF, certo? Salvar para a web, ó. Então, ó, se vocês tiverem a curiosidade de dar uma observada aí, se salvar no Photoshop de vocês, sei lá, a ferramenta que você estiver usando, estamos salvando em GIF aqui, então ela tem 3.k, 3K, 3K bytes, então vai ser um carregamento muito rápido. Se eu fosse transformar em PNG 24, ela se tornaria uma imagem mais pesada e assim, a qualidade não seria tão diferente. Então, portanto, por isso que eu preferi salvar em GIF, tá? Então, sempre é bom analisar as imagens que a gente vai salvar, porque, como a gente vai salvar, para a gente também não ter um site totalmente pesado, entendeu? Porque dependendo da conexão do usuário, às vezes pode até complicar a visualização das imagens e demorar para carregar, beleza? Então, vou salvar aqui, salvar para a web, vou aqui na minha pasta, né? Então, imagens, vamos chamar de BG painel. Então, já recortamos aqui nosso painel. Vou descartar essa imagem. Não, vou deixar aqui por enquanto, né? Vou descartar. Se eu precisar de novo, a gente recorta. Então, beleza. Outra coisa que eu vou precisar também é o meu ícone aqui, né? Então, se eu vou precisar do meu ícone, eu vou tirar aqui então meu painel. Tirar aqui meu painel. Tirar também. Tem um shapezinho aqui. Deixa eu tirar ele. Opa. Não, acho que com isso aqui dá. Vou pegar minha ferramenta de seleção, certo? Ó, vou selecionar mais ou menos aqui. Vou arrastar. Trazer um pouquinho para baixo para tentar centralizar o mais próximo que eu conseguir. Vou copiar mesclado, vou dar um Ctrl N para a gente fazer toda essa... Beleza, já copiei e colei aqui. Essa imagem quero salvar ela como... Essa aqui eu vou salvar como PNG, tá? Quero salvar essa como PNG porque é uma imagem pequena, então prefiro salvar ela como PNG. Salvar ela como... E com title painel. Bom, acredito, gente, que seria mais ou menos isso aí. Acho que são todas as imagens que a gente precisava, acredito eu, para a gente conseguir aí fazer o nosso avançar aí no nosso desenvolvimento. Deixa eu só colocar aqui os itens que estão faltando. E beleza. Deixa eu dar um tamanho atual, tamanho em pixels. Então beleza, gente. Então temos aí. Então vamos fazer uma conta. Só para a gente começar a entender também um pouquinho melhor isso ainda. Então dentro desse box painel, então meu background, ou seja, eu já vou fazer o seguinte: meu box painel ele já vai ocupar as 12 grids, né? Então você pode ver que ele está ocupando as 12 grids. Então eu vou usar o grid 12 aqui. Se a gente fosse contaríamos, daria 12 grids. E dentro desse box painel eu vou ter mais uma div que vai incorporar, ou seja, que vai conter todos esses itens aqui, todos esses itens. Então vamos ter mais uma classe, mais uma div, e vamos ter mais uma classe vai ser essa classe que nós vamos denominar como título do painel do usuário, que aí nós vamos posicionar aqui. Uma coisa que nós vamos trabalhar hoje é com posição absoluta e posição relativa, né? É importante entender isso porque
quantas vezes eu quebrei a cabeça tentando entender isso. Depois que eu entendi, falei, poxa, que coisa bacana, né? Fácil de, depois que você entende, fica tranquilo para se trabalhar. Então nós vamos avançar nisso aí. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, dentro do meu box painel, então vou fazer o seguinte, o que eu tenho aqui que já fazer? Eu tenho que colocar a minha classe, grid 12, né? Por enquanto não vou nem visualizar ela agora, que a gente não vai ter nenhum resultado aparentemente tão perceptível. Aqui na minha parte do painel também vou criar a classe chamada título, né? Título painel. E dentro eu falei que a gente ia ter uma div que ia englobar todos esses itens aqui, né? Todos esses itens. Então vamos chamá-las de box data painel. Então vamos box data painel, tá? Então vou comentar aqui só pra gente não perder o costume, tá? Mas isso não, via de regra não é obrigatório. E aqui também vou fazer a mesma coisa. Eu vou fechar minha div aqui. Vou colocar end box data painel. Deixa eu ver se eu coloquei painel. Vamos colocar painel, né? Estamos lidando aqui todo mundo. Vamos fazer a mesma coisa. Então beleza, vamos para o nosso CSS. Antes vamos só dar uma passada aqui, só para desencargo de consciência. Então beleza, deu uma mexidinha aqui porque posicionou certinho meu container aqui, né, minha grid 12 do painel. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, vamos começar pelo nosso box painel, tá? Ele vai ter mais ou menos uma altura, gente, acho que vamos fazer uma medição aqui, só para a gente ter a ideia. 160 pixels, vamos colocar. Vai ter uma altura de 160 pixels, tá? Isso eu já quero determinar aqui que disso ele não passe, certo? Outra coisa também que eu vou determinar para ele que eu quero que ele tenha uma posição relativa, e logo mais nós vamos entender o porquê dessa posição relativa. Outra coisa também que eu vou precisar, vou colocar o meu background aqui também agora. Já vamos colocar o nosso background. Nosso background eu vou determinar que eu quero uma URL transparente, certo? E vamos determinar aqui a nossa pasta imagem, certo? Opa, tá um pouquinho difícil escrever, mas vamos lá. Então na minha pasta imagens eu quero o background painel, bg painel.gif. Outra coisa que eu quero que ele não repita, certo? E também quero que ele tenha a posição x, quero que ele tenha a posição x0 e a posição y0 também. Então, sendo assim, nós temos essas características aí para ele. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então nossa informação, nosso topo já tem que aparecer aqui pra gente. Vamos lá. Dá um F5 aqui. Não apareceu. Vamos ver o que nós deixamos de fazer. Desse jeito não vai, né? Colocando. Então beleza, ó. Então nós já temos o nosso painel nossa imagem praticamente posicionada aqui, né? Então o que eu preciso? Eu preciso dar uma margem top nele, porque senão ele, se a gente for notar, perceber bem, ele tem uma bordinha branca aqui aparecendo, então não é bem para aparecer isso. Então vamos descer um pouquinho o nosso painel. Então vamos dar uma margem top para ele aí vamos dar uma margem top de 20 pixels, certo? Belezinha. Então agora o nosso painel já está com cara de realmente painel.
E a gente vai agora trabalhar com as nossas classes. Então, nosso painel já está... A partir daqui a gente vai trabalhar só com os itens que estão internamente dentro do nosso painel. Vou colocar uma borda aqui só para a gente começar a entender agora alguns conceitos relacionados à posição. Posição, né, dentro do HTML. Como que o CSS entende essa questão? Então, vamos ver aqui quanto tempo eu já tenho aqui, senão, se já passamos muito tempo, não vai dar para continuar. Beleza, a gente tem um pouco mais de 15 minutos aí, então dá pra chegar até os 20. Então, por que é importante por que eu coloquei posição relativa para esse painel? Para quem já assistiu a videoaula de position vai entender certinho, não vou precisar ficar explicando muito. Porque eu vou trabalhar com posição absoluta para alguns itens aqui. Por exemplo, para esse item aqui, ele vai ter posição absoluta, né? Eu quero que ele tenha posição absoluta aqui dentro da minha div. E também esse box data também quero que ele tenha a mesma ideia, o mesmo conceito. Então vamos lá. Vamos trabalhar com box, certo? Então vamos lá. Vamos começar com título, né? Título do painel. Já vou fazer o seguinte, vamos dar um fonte para ele já logo de cara. Dar um font size para ele, que eu quero que ele tenha o mesmo tamanho da minha font size, um pouquinho, vai lá, 120%. Também vou posicionar posição absoluta, certo? E vou dizer que eu quero que ele tenha do topo 10 pixels, da margem da esquerda também tenha mais 10 pixels. Quero também que ele tenha meu background, que vai ser aquela imagem que nós usamos agora, que nós recortamos, aquele ícone, certo? Então nós vamos fazer a mesma coisa para ficar mais fácil. Imagens. Então o que eu quero pegar meu ícone .png, quero que ele também não repita, quero que ele tenha eixo x0. Por enquanto, a gente vai ver o que vai acontecer. Então beleza, nosso item, por conta da posição absoluta, automaticamente os nossos outros itens também subiram. Então vamos pegar agora também o nosso box data, já para a gente posicionar cada um deles no seu devido local. Box data painel, certo? Vamos dar uma posição absolute para ele. Deixa eu ver aqui mais ou menos quantos pixels eu quero que ele tenha de altura já. Então eu quero que ele tenha, vamos pensar, né? Vou colocar uns 105. Quero que ele tenha já um background aqui. Vou colocar aqui até vou usar uma função background color, só para a gente estar usando algumas outras funções. Quero que ele tenha essa cor aqui, tá? A cor é 4EBD F6. E vamos fazer o seguinte, já que ele vai ter posição absolute, quero que ele tenha mais ou menos 5 pixels. 5 pixels, que ele venha para cá. Beleza, a gente já começamos a notar a diferença aqui já no nosso template, né? Então também quero que ele tenha uma largura, certo? Então eu vou dar uma largura para ele de colocar mais ou menos 910 pixels. A gente vai acertar, acho que vai faltar mais algumas coisas aqui. 910 pixels, quero que ele tenha também um posicionamento left de 10 pixels, acho que vai ser 15, eu acho. 15, vamos lá, vamos ver, 12. Pixels, acho que vai ser um pouquinho mais, porque ele vai ter uma borda também. Então 15 pixels, e vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele.
913 pixels. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer aqui, né? Eu preciso da borda dele, mas só que a borda dele eu quero que ela não tenha borda em cima. Quero que ela tenha borda somente nas laterais e embaixo. Então, como que a gente vai fazer isso? Então nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar, vou colocar border left, border bottom, border right, certo? Um pixel solid e vou colar, quero que a borda tenha essa cor, 5DA 3D6. Vamos ver o nosso resultado. Então, belezinha, né? Tá quase pronto. Então, por que é importante ter colocado o posicionamento relativo dessa div maior? Porque agora dentro dela, quando eu seleciono qualquer div do tamanho absoluto, eles vão ter como parâmetro sempre essa div. Ou seja, tudo que tiver dentro dela que eu colocar com posição absoluta, vai sempre o que? Respeitar, ou seja, as delimitações dessa div aqui. Então elas não vão sair para fora, elas não vão estourar, né? Então elas vão sempre procurar respeitar, sempre vão procurar respeitar exatamente o que? Essa div que é a div do painel, box painel. Beleza? Então, para ficar claro essa questão. Só que, né, se a gente for analisar aqui um pouco, ainda está um pouco meio obscura essa questão dessa div aqui, porque ela tá meio por cima, aqui tá ficando uma cor diferente, então a gente precisa acertar isso para ela. Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha. Beleza, agora eu preciso achar a minha cor certinha. Vamos pegar a cor que a gente tem aqui. Pegar o conta-gotas aqui, certo? Pra gente pegar a cor certinha desse azul aqui. Vamos ver se é essa cor. Ok. Quase lá. Uma cor um pouquinho mais escura. Também não. Vamos ver aqui. Beleza, vamos fazer assim para solucionar isso aqui para não ter diferença de cor. Vamos pegar aqui um pixel, certo? Assim a gente não tem problema. Um pixel. As imagens estão copiar mesclado, Ctrl N. Vamos salvar para a web, salvar ele como JPEG, BG, painel. Vamos deixar essa cor e vamos usar o URL para a gente fazer isso. Beleza.
Assim a gente não tem problema com questão de cor. Tá dando problema a questão de cor aqui, então recortei 1 pixel da imagem, não tem problema nenhum. Estamos com a imagem perfeita da cor que ela está vindo. Então beleza, gente, vou parar essa aula por aqui e vamos continuar na próxima aula. A gente já termina esse painel aqui, beleza? Valeu!